Na região sul do Brasil, choveu de forma intensa no início do mês de janeiro, principalmente no Rio Grande do Sul, o que garantiu recuperação da umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras, especialmente de soja e também de arroz da região. Agora, nesses últimos dias, a chuva voltou a perder intensidade e a umidade já voltou a cair em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e Paraná, o solo ainda encontra-se com bons níveis de umidade que chegam até 100% nesta área em rosa do mapa. No decorrer dos próximos dias, a tendência é de diminuição das chuvas. Ocorrem poucas chuvas aqui sobre o Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e Paraná, ainda deve chover de uma forma um pouco mais abrangente, mas o volume de água será baixo. Durante as madrugadas, teremos declínio da temperatura, principalmente aqui nas regiões serranas. Vai fazer um friozinho agora nas próximas madrugadas, mas à tarde, com o tempo bastante seco e o sol predominando, principalmente no Rio Grande do Sul, a temperatura dispara, se aproxima até dos 39 graus aqui na fronteira oeste. No decorrer da próxima semana, a chuva volta a ficar mais abrangente, mas com baixo acumulado. É uma chuva que não deve trazer transtornos, não atrapalha as atividades no campo, principalmente a colheita do milho no Rio Grande do Sul e a colheita da soja aqui sobre o Paraná, porque o volume de água deve variar de 5 a 15 milímetros. Isso significa que as pancadas serão alternadas com períodos longos de tempo seco. As madrugadas da próxima semana serão mais abafadas, com mínimas variando em torno de 20 graus em boa parte do Rio Grande do Sul e meio oeste de Santa Catarina e Paraná. Durante as tardes, o calor segue predominando e a tendência é que a máxima ultrapasse 35 graus em boa parte do Rio Grande do Sul e da metade oeste de Santa Catarina e do Paraná. Então, com essa diminuição das chuvas e o aumento do calor, a tendência é que a umidade no solo comece a diminuir e há risco para estiagens regionalizadas, especialmente no Rio Grande do Sul, no decorrer dos próximos períodos. Sobre o sudeste do Brasil, a tendência é que a chuva aumente mais sobre a metade norte da região e diminua sobre a faixa sul, especialmente no estado de São Paulo. Nesses últimos dias, a distribuição da chuva era o oposto e, por isso, a umidade no solo está bastante elevada aqui entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, onde chega até 100%. Isso tem mantido as boas condições dos cafezais dessas regiões. Enquanto isso, no Espírito Santo e Norte Mineiro, ainda há déficit hídrico e isso prejudica muito as áreas produtoras de café Conilon do estado capixaba. Agora, para os próximos dias, a previsão para aumento das chuvas aqui na metade norte de Minas e também no Espírito Santo, justamente naquelas áreas que estavam mais secas. Essa chuva deve recuperar a umidade no solo e ajuda também a aumentar o nível dos reservatórios dessas regiões. Enquanto isso, aqui na metade sul do sudeste, expectativa de pouca chuva, pancadas mais isoladas, de baixos acumulados e tempo mais abafado. Durante as madrugadas, temperaturas mais amenas em grande parte da região, mas à tarde vai esquentar muito, especialmente aqui no oeste paulista e também no interior do Triângulo Mineiro. Já no norte mineiro, a temperatura não sobe tanto por conta do tempo mais fechado ao longo desta semana. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui de intensidade aqui no Norte Mineiro e no Espírito Santo, mas deve vir com um pouco mais de abrangência entre o Sul e Triângulo Mineiro e também interior de São Paulo. É uma chuva de baixo acumulado, mas que já serve para manter a umidade no solo em boa parte das áreas produtoras. O que preocupa é para o estado capixaba, porque apesar do aumento da chuva nesta semana, a chuva ainda segue bastante irregular. Já nesse período, teremos baixos volumes de água e a situação ainda dos cafezais no estado capixaba continua um pouco mais crítica, principalmente porque durante o verão, pelo menos até o início do mês de março, a expectativa é de chuva abaixo da média para as áreas produtoras do interior do Espírito Santo. Nas madrugadas da próxima semana, temperaturas amenas em grande parte da região, apenas no sul de Minas Gerais, nas regiões serranas do estado de São Paulo, a temperatura segue um pouco mais baixa e durante a tarde, o calor predomina em praticamente toda a região. Apenas no interior de Minas Gerais é que a temperatura segue um pouco mais amena. Sobre o centro-oeste do Brasil, a chuva tem garantido boas condições de umidade em grande parte da região. Boa parte aqui, principalmente do interior mato-grossense e também do estado de Goiás, apresentam índices de umidade no solo que variam de 70% a 100%. Esses bons níveis de umidade no solo têm garantido boas condições para o plantio de milho segunda safra. Mas, por outro lado, o excesso de umidade preocupa muito os produtores de soja que estão na fase de colheita. E agora, nos próximos dias, pode chover forte em algumas áreas entre Mato Grosso e Goiás, inclusive com até 100 milímetros acumulados em 5 dias. Principalmente no norte desses dois estados, o excesso de umidade pode ser um problema
tanto para as atividades de colheita da soja como também do plantio do milho segunda safra. Em Mato Grosso do Sul, a chuva segue mais irregular, são pancadas isoladas e de baixos volumes de água. As madrugadas seguem com tempo abafado, com mínimas acima dos 20 graus em boa parte da região e durante as tardes, calor intenso, principalmente em Mato Grosso do Sul, onde em algumas áreas a temperatura se aproxima até dos 40 graus. Ao longo da próxima semana, a chuva se intensifica ainda mais aqui no norte mato-grossense e também partes do norte de Goiás. E mais uma vez, esse excesso de chuva traz risco, inclusive para invernadas, e pode ser um problema para as atividades de campo, especialmente colheita da soja. Em Mato Grosso do Sul, previsão de pouca chuva, baixos volumes de água, que favorecem as atividades de colheita da soja, mas, por outro lado, provocam diminuição da umidade no solo e preocupam os produtores de milho segunda safra. Durante as madrugadas da próxima semana, tempo bastante abafado, com mínimas acima dos 20 graus, principalmente em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e temperaturas mais amenas em Goiás e no Distrito Federal. Durante as tardes, calor intenso, principalmente em Mato Grosso do Sul, onde chove menos. No oeste do estado, a máxima se aproxima dos 38 graus. Sobre o norte e nordeste do Brasil, a chuva tem sido irregular e tem ocorrido com mais intensidade, principalmente aqui sobre o norte, onde os índices de umidade no solo chegam a 100% em alguns estados. Mas a situação é crítica, principalmente aqui sobre Roraima, noroeste do Pará e todo o sertão nordestino, onde a chuva não tem chegado com intensidade suficiente para recuperar a umidade no solo. No decorrer desta semana, a expectativa é que a chuva aumente sobre toda a metade norte do Brasil. Isso deve beneficiar importantes estados do Nordeste que apresentavam déficit hídrico. É o caso da Bahia, partes do Piauí e do Maranhão. O volume de água, inclusive, pode variar de 100 a 130 milímetros do oeste ao sul da Bahia. Então, é uma chuva que recupera a umidade no solo, também ajuda a recuperar nível de reservatório, mas pode trazer problemas pontuais, porque é um alto volume de água em curto período de tempo. No norte do país, a chuva segue mais generalizada sobre a metade sul da região. Ainda não deve chegar com força sobre o interior de Roraima. Durante as madrugadas, tempo abafado em boa parte das regiões, com temperaturas mínimas acima dos 20 graus e tardes bem quentes. Mesmo com a previsão de chuva forte, a temperatura ameniza um pouquinho só em partes da Bahia. Mas no restante do Nordeste e principalmente no norte do país, o tempo segue bastante quente. No decorrer da próxima semana, a chuva se torna um pouco mais abrangente aqui sobre o Nordeste, inclusive deve atingir com força o estado de Pernambuco e também da Paraíba, e mais uma vez as áreas mais atingidas podem receber até 100 milímetros em 5 dias. Então, uma chuva que mais uma vez pode trazer transtornos pontuais, mas também segue recuperando a umidade no solo em boa parte do interior nordestino. Sobre o norte do país, mais uma vez, chuva generalizada sobre a metade sul da região e tempo mais seco sobre o interior de Roraima e noroeste do Pará, áreas que já apresentam déficit hídrico. As madrugadas seguem com temperaturas em torno dos 20 até os 22 graus em boa parte das duas regiões e as tardes seguem bastante abafadas, com temperaturas que passam dos 30 graus na maior parte dos estados.